Todos os servidores e colaboradores da ANEEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento aos diretores Ricardo e Fernando e informo que, por enquanto, o diretor Sandoval está ausente, mas deve estar a caminho já. Saúdo o nosso subprocurador-geral, Eduardo Estevão Ramalho, e o secretário-geral, Daniel Dana. Temos hoje o quórum de 3 diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 29ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024. A presidência comunica que hoje teremos a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANEEL e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O objetivo desse acordo é o aperfeiçoamento mútuo das atuações institucionais, tanto na prevenção e na repressão às infrações contra a ordem econômica, quanto na regulação, monitoramento e fiscalização das atividades do setor elétrico. Nos dias 13 e 14 de agosto, a ANEEL participará do 16º Fórum Nacional Eólico Carta dos Ventos, que acontecerá em Brasília. Nesse evento, autoridades, líderes da indústria e especialistas debaterão sobre o presente e o futuro do setor eólico brasileiro. Alguns fatos marcantes na agenda da ANEEL ao longo da última semana. A matriz elétrica brasileira continua em ritmo de amplo crescimento em 24. Em julho, a expansão obtida no ano chegou aos seus 6.525,74 megawatts, com a entrada em operação de 183 usinas. Esse avanço se deve ao início da operação de 10 centrais solares fotovoltaicas de 494,82 megawatts e 17 usinas eólicas, 360,60 megawatts. Na quinta-feira, 8 de agosto, a ANEEL participou de um encontro na Embaixada do Reino da Dinamarca, em Brasília. A pauta dessa reunião tratou da trajetória da cooperação em temas de energia entre Brasil e Dinamarca, dos resultados da cooperação com a ANEEL e das atividades planejadas no curto, médio e longo prazo entre as entidades. No sábado, 10 de agosto, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, foi laureado com o título de cidadão goiano, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ontem, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, participou da segunda edição do Warren Institutional Day, promovido pela Warren Investimentos. O evento reuniu em São Paulo personalidades do cenário político e econômico e representantes do mercado financeiro em painéis mediados por especialistas. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 28ª reunião pública ordinária Diretora Agnes, desculpa, apenas antes de a gente entrar na parte de deliberação, só para fazer aqui um registro, uma consideração, que eu penso que vale a pena aproveitar a oportunidade, que é o seguinte: eu tomei conhecimento no final de semana, eu imagino que todos os demais agentes do setor, todos os demais diretores, de uma situação que ela realmente chama a atenção pelo que foi relatado. Do que eu estou dizendo? Eu acredito que todos os diretores e todos da agência, todos os agentes do setor, tiveram a oportunidade de ver aquela publicação, daquele vídeo, da Bárbara Rubim em relação a uma notificação judicial feita por um grupo econômico. Eu não tenho rede social. Na verdade, tenho o LinkedIn, mas não tenho Instagram, não sou muito adepto de rede social. Mas eu recebi de tanta gente o link que eu me preocupei em entender do que se tratava. E buscando entender do que se tratava, eu tive as informações de que aquilo lá foi uma atuação do Grupo Equatorial. E eu penso que chama atenção, e merece aqui o nosso comentário, porque ali era uma notificação judicial contra uma liderança do setor elétrico, contra uma vice-presidente de uma associação muito atuante aqui na agência reguladora. E o que deu para entender, a partir de tudo aquilo que eu conversei com pessoas até da própria agência, daqui da própria ANEEL, é que as questões envolvidas eram discordâncias em relação ao faturamento da conta de luz do Grupo Equatorial. E, conversando com essas pessoas, eu consegui entender que aquilo não é uma crítica localizada. Eu tive a oportunidade de ter acesso a uma informação que ela é pública, está no site do Ministério Público do Piauí, do dia 9 de agosto, dizendo que o Ministério Público do Piauí instaurou, no dia 8 de agosto, um procedimento administrativo contra a empresa Equatorial. E o procedimento foi instaurado a partir de reclamação de consumidores sobre cobranças abusivas e indevidas. E que a concessionária, segundo o Ministério Público do Piauí, não repassou esclarecimentos plausíveis de como é feito o cálculo dos respectivos valores incluídos nas faturas de consumo. Para o Ministério Público, é necessário que a empresa esclareça qual a base dos cálculos utilizados nas cobranças de taxas. Informação pública. Então,
evidentemente, o Ministério Público, na tutela do interesse difuso, na tutela do interesse do consumidor, é mais do que parte legítima para tratar desse assunto, e certamente a medida de entrar com uma interpelação judicial, ela se afigura como algo bem, a meu juízo, exacerbado. Inclusive, ontem, eu tive uma reunião, até o superintendente Rueli participou comigo, com uma consultoria da região sul do país, e trazia alguns casos de erro de faturamento de distribuidoras no Brasil inteiro. A que mais chamou atenção foram as distribuidoras do Grupo Equatorial. Desde alteração do horário de ponta via telecomando remoto, desde ressarcimento de indicadores de qualidade de energia feitos de modo equivocado. Isso chama atenção em relação ao Grupo Equatorial, porque nós já temos aqui informações nossas, nós conversamos com as áreas técnicas semanalmente, da Superintendência de Fiscalização Técnica, quanto à nossa preocupação enquanto agência reguladora em relação à contínua degradação da qualidade do atendimento das distribuidoras do Grupo Equatorial. Mais do que isso, a nossa própria Superintendência de Fiscalização Financeira, em relação à abertura de mercado, já nos posicionou que, quando teve o início da abertura do Mercado Livre, por conta da Portaria 50, nós também tivemos uma série de flexibilizações por parte de grupos econômicos, e chama atenção no Grupo Equatorial que essas flexibilizações elas foram da ordem de 95% para suas partes relacionadas. Então, cercear a possibilidade de alguém se manifestar, fazer com que uma interpelação judicial seja um instrumento, para mim, de alguma maneira, ela se afigura como se fosse uma espécie de bullying corporativo, porque você utiliza o poder econômico, você utiliza todas as ferramentas que um grupo econômico tem contra uma pessoa. E eu quero acreditar, não tenho essa informação, mas eu quero acreditar que não foi uma medida da alta administração do Grupo Equatorial, porque todas as tratativas que nós temos com o Grupo Equatorial, enquanto diretores de agência reguladora, é sempre com base em cordialidade, contrato, com diálogo. E chama muita atenção quando nós vemos que essa interpelação judicial é em relação, diretor Agnes, uma liderança feminina. E agora, em abril, maio de 2024, o Grupo Equatorial ele mudou a sua composição, renovou a sua alta administração. São 10 cargos de diretores executivos, 10 homens. São 7 posições no Conselho de Administração, 6 homens. Eu acredito, quero acreditar, que essa medida ela foi tomada ao arrepio da manifestação da alta administração do Grupo Equatorial, porque, do contrário, falamos tanto de diversidade, de inclusão, de política ESG, de afirmação, nós teremos, então, na alta administração, 16 homens deliberando por utilizar um mecanismo para constranger alguém que está se manifestando, quando nós temos aqui outras consultorias também levantando pontos que merecem uma análise da agência reguladora, e também temos um próprio Ministério Público Estadual discutindo os mesmos temas. Então, fica aqui o meu comentário em relação a isso, mas eu acredito que não devemos parar no comentário. E, justamente por isso, eu estou convocando uma audiência pública para discutir a forma de faturamento das contas de luz das distribuidoras do Grupo Equatorial aqui na agência, no dia 29 de agosto de 2024, quinta-feira, daqui a 2 semanas, às 9 horas da manhã. Eu vou fazer com que todos os comunicados sejam feitos, convidando todos os consumidores, todas as consultorias, todos os interessados, próprio Ministério Público do Piauí, mas especialmente o Grupo Equatorial. Porque se o Grupo Equatorial ele não tem interesse em fazer com que aqueles que têm o que dizer digam, eu tenho certeza que a agência reguladora ela tem interesse em ouvir o que todos querem dizer, e, inclusive, o Grupo Equatorial, na condição de convidado para uma audiência pública da agência reguladora, ter a chance de ouvir a todos e dizer quais são as razões de por que pratica a forma de faturamento tal como faz e que levanta questionamentos por parte dos consumidores e também do Ministério Público do Piauí. Era isso que eu tinha a dizer. Só fazer um adendo, doutor Fernando. Eu acho que você está correto. Essa casa, um dos pilares dela é o diálogo e ouvir as pessoas, ouvir as partes, ouvir os agentes. E me permita dizer, me fez lembrar aqui a sua fala, há pouco tempo atrás nós aprovamos nós votamos um processo aqui, que era um recurso da ABRAD. Mais uma vez, aí não era o Grupo Equatorial, era um outro grupo Energisa,
usando de biombo a associação, lesando consumidores de modo genérico, cancelou todos, voltando àquele processo, cancelou todos os pareceres de acesso, toda a solicitação de acesso dos consumidores sem a menor análise. Eu estou querendo colocar aqui, não voltando ao caso concreto, o que me parece que esses grandes grupos de econômico-financeiros, e aí deixa eu só voltar atrás, que a decisão da ANEEL foi no sentido de anular isso, e a distribuidora, tem notícia que a distribuidora anulou todos os atos indevidos, mas quero dizer assim, que a gente está passando por um momento de virada na distribuição. Nós vamos renovar contratos de distribuição de metade dos consumidores do Brasil. E as distribuidoras me parecem que não entenderam que o momento, me permita usar o termo que o Elvio usava muito aqui, que o consumidor é o protagonismo do setor elétrico. E tratar o consumidor dessa maneira, num momento de virada de chave, me parece que as distribuidoras ainda não entenderam que elas prestam serviço para o consumidor. É o consumidor que tem que ser bem atendido. Então, parabenizo a sua atitude de fazer uma audiência pública, de chamar. Eu acho importante também participar dessas associações, das consultorias, junto com o grupo equatorial, entender o processo como um todo e mostrar que a ANEEL está atenta, que a ANEEL não vai escalar. A ANEEL não vai, isso eu tenho certeza disso. Então, parabenizo, e se eu puder, se eu tiver agenda, eu faço questão de participar dessa consulta pública. Obrigada, diretor Mossi. Também não estava no meu radar esse acontecimento. Acho que a gente tem reiteradamente, né, tratado da fiscalização, né, sobre comportamentos relativos, né, dos grupos econômicos com relação à geração distribuída. A gente tem conversado muito também sobre essa questão orçamentária, de orçamento, mas o quanto que isso é importante. E, da mesma forma como falou o diretor Tilly, acho que a agência ela tem, né, essa vocação, eu acho, né, de ser um espaço de debate e permitir que a sociedade se posicione, né, sobre os temas que são de interesse do setor. A minha dúvida é muito mais sobre a audiência pública em si, porque daí eu preciso da ajuda do Ramalho, no sentido que os ritos, né, que estão na lei das agências para audiências públicas, eu não sei se eles são justamente estritamente relacionados a processos administrativos, ou se justamente a gente chama isso de uma outra coisa, um evento para tratar dessas questões que você está falando, entendeu, Mosa? Mas aí eu prefiro ouvir o procurador, por favor. Bom, primeiramente, bom dia, diretora Agnes, os diretores aqui presentes, todos que estão acompanhando presencialmente e que acompanham essa reunião pública por meio do YouTube, do canal da ANEEL no YouTube, o senhor secretário também, que eu não posso esquecer. Bom, assim, eu só fiquei, pelo artigo 10 da Lei 3.848, a lei permite que a agência reguladora, por decisão colegiada, né, convoque audiência pública para a formação de juízo e tomada de decisão sobre matéria considerada relevante, né? Normalmente, primeiro você tem a instauração de um processo administrativo e, dentro desse processo administrativo, após uma instrução, se delibera sobre a instauração de audiência pública para determinada finalidade, né? Eu talvez aqui só ver se o diretor Mosa, se ele vai querer instaurar um processo administrativo formalmente ou se o primeiro ato, né, o ato de instauração seria essa audiência pública e a finalidade seria essa para verificar o faturamento da Equatorial, do Grupo Equatorial, né, de todos os distribuidores do Grupo Equatorial, né? Então, aí só vê uma questão formalista mesmo, se vai ser esse ato que vai ser o que vai instaurar o processo ou se primeiro nós vamos instaurar um processo e esse processo vai ser um processo fiscalizatório ou de qualquer outra finalidade, aí tem que ver qual que vai ser a orientação. Obrigado, Eduardo. Eu confesso que eu não imaginei que poderíamos aqui debater o aspecto formal por algo que é da maior relevância para nós, que é realmente ouvir os consumidores e saber qual que é o motivo de insatisfação. Mas eu acredito que, tanto de uma forma como de outra, seja criar-se um processo administrativo e deliberar-se quanto a realizar uma audiência pública, ou fazer-se uma audiência pública e, ao final, ter um processo administrativo,
não tem a menor relevância em termos práticos, porque o objetivo dessa audiência pública, no final, acaba sendo a agência reguladora ter condição de compreender a questão, de, no fundo, dar voz àqueles que não estão tendo a oportunidade de falar e, sabendo quais são os pontos, até mesmo munir o Ministério Público do Piauí de informações, fazer com que tenha uma ata, seja disponibilizada a gravação dos comentários da audiência pública, porque aí nós vamos fazer um trabalho de oitiva, de escuta ativa, no sentido de qual que é o efetivo problema. Então, a audiência pública, no dia 29 de agosto, às 9 horas, eu acredito que ela pode passar por uma deliberação da diretoria, seja em RPO, seja em RAU. Tenho certeza que nenhum diretor vai ser contra, porque ser contra esse tipo de atividade seria até mesmo negar uma das atividades da própria agência reguladora, que é esse papel de ouvir o consumidor, de entender qual que é a demanda que está sendo verbalizada e que ainda não chegou, talvez, em quantidade e qualidade para a agência reguladora. Então, Eduardo, por mim, pode ser que nós façamos um processo administrativo e, ao final, tenha uma aprovação na RAU, na RPO, mas, de concreto para mim, nós teremos uma audiência pública no dia 29 de agosto de 2024, quinta-feira, 9 horas da manhã, na ANEEL, e se, eventualmente, o problema for o nome jurídico, a gente troca, coloca escutativo, workshop, Diretor, enfim, aí, o nome não importa. Só para dizer, então, como a gente tem uma RAU hoje, acho que daí a gente pode discutir os termos de como fazer, mas eu entendi, assim, me parece Eu bastante... só queria colocar aqui, aí, concordo, bota reunião, qualquer nome, eu acho que é importante ter o diálogo e ouvir a coisa. Mas um ponto importante que você trouxe, eu queria, aí que não vou fazer em determinação, mas é uma recomendação à nossa área de fiscalização técnica, que oficiasse ao Ministério Público do Piauí, pedindo cópia dos autos, pedindo cópia dessas reclamações, para a gente entender o processo, porque no final do dia também o poder-dever de fiscalização é da agência, e eu acho isso importante saber qual o procedimento do Ministério Público está fazendo e que tipo de documento há nos autos lá, para a gente entender se é passível de um processo de fiscalização. Veja como é que é interessante. Nessa manifestação aqui do Ministério Público, já é dito, está disponível no site deles, que o Ministério Público do Piauí vai oficiar a ANEEL. Nessa oportunidade, nós não estamos simplesmente indo em direção ao Ministério Público do Piauí. O Ministério Público do Piauí está entendendo que isso aqui tem um caráter técnico e regulatório de tal relevância que está querendo buscar também contato com a ANEEL. Então, pode ser que nós façamos esse contato que o diretor Ricardo sugere, mas se ainda não foi feito, está noticiado aqui, do dia 9 de agosto, que essa medida ela vai acontecer pelo Ministério Público do Piauí em relação a esses faturamentos do Grupo Equatorial. Ok. Então, a gente volta para o item da pauta, que a gente estava justamente sobre a ata, né? Então, deliberar a ata da 28ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024, realizada em 6 de agosto de 2024. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 28ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024. Então, sendo assim, solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor subprocurador-geral, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 29ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 8 de agosto, contendo 26 itens. Os itens 5 a 26 correspondem a itens de bloco, e para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente na divulgação da própria pauta. Há um pedido de destaque do bloco, que é para o item 7, foram retirados de pauta os itens 2 e 14, e há um pedido de sustentação oral para o item 7. Também há um pedido para o item 3, que é um processo que se encontra em fase de apresentação de voto visto, portanto, não foi concedido. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco. Na sequência, serão deliberados os itens 1, 3, 4 e 7. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Então, coloco o bloco em votação. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco, então,
a diretoria, né, aprovou por unanimidade o bloco. Passamos, então, aos itens da pauta, por favor. Item 1, processo 48.500.005914/2023-57. Reajuste tarifário anual da RGE Sul, Distribuidora de Energia S.A., a vigorar a partir de 18 de agosto de 2024. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa. Obrigada. A RGE Sul, Distribuidora de Energia, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 3,14 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 10,23 bilhões de reais. A RGE teve sua revisão tarifária periódica aprovada pela diretoria da ANEEL em 13 de junho de 23. De acordo com a resolução homologatória número 3.206 de 23, o efeito médio percebido pelo consumidor foi de 1,1%. Na 15ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, realizada em 22 de abril de 24, o processo de reajuste tarifário anual de 2024 da concessionária foi distribuído à minha relatoria. Em 1º de maio de 24, por meio do Decreto Estadual número 57.596, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul declarou estado de calamidade pública no território do Estado, afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas, ocorrido a partir de 24 de abril. Em 2 de maio de 24, mediante a Portaria 1.354, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública no território do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Decreto Estadual 57.596 de 24. Por sua vez, por meio da Portaria 131, de 2 de maio de 24, a ANEEL instituiu o Comitê de Crise para gerir as ações da agência frente aos impactos dos eventos climáticos severos no Estado do Rio Grande do Sul. Em 5 de maio de 23, mediante o Decreto Estadual 57.603, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul especificou os 360 municípios atingidos pelo estado de calamidade pública. Em 7 de maio de 24, por meio do Decreto 236, o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 24. Na 16ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 14 de maio de 24, a diretoria colegiada da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar, aberto pelo Comitê de Crise, processo referente à emissão de resolução normativa para a flexibilização das regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica para enfrentamento da calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, comprovando o reconhecimento pela agência da necessidade de tratamento diferenciado para os concessionários, consumidores e agentes do setor elétrico que enfrentam as decorrências do estado de calamidade e de emergência no Estado. No mesmo sentido, na 17ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 21 de maio de 24, a diretoria colegiada da ANEEL, também por unanimidade, decidiu flexibilizar regras e procedimentos de comercialização. Em 30 de maio de 24, por meio do Decreto Estadual 57.646, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul manteve 95 municípios em estado de calamidade pública e especificou os 323 municípios em estado de emergência. Em 11 de junho de 2024, a RGE, por meio da Carta 97-RGE 2024, propôs 1. A prorrogação do reajuste tarifário de 19 de junho por até 2 meses e a aprovação da atualização monetária por Selic até o recebimento integral dos consumidores do valor de eventual diferimento tarifário, integral ou parcial, caso a distribuidora optasse por esse cenário e formalizasse o pleito posteriormente. Por meio da nota técnica 91/24 STR-ANEEL, de 14 de junho de 24, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica apresentou o resultado do reajuste tarifário anual de 2024 da RGE, calculado em conformidade com as disposições legais e normativas pertinentes, que conduziria a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 12,33%, sendo 12,47% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 12,26% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Na 21ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 18 de junho de 24, a diretoria, por unanimidade, decidiu acatar o pleito apresentado pela RGE e prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da Resolução Homologatória 3.206 de 23 pelo período de 19 de junho a 18 de agosto de 19 de junho a 18 de agosto de 24. Na mesma data, por meio da Carta ABRAD B31CT 2024-0069, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, de forma similar ao segundo pleito da RGE,
apresentou requerimento de tratamento excepcional para as distribuidoras que atuam no estado do Rio Grande do Sul e que solicitem diferimento tarifário, qual seja a aprovação da atualização monetária por Selic até o recebimento integral dos consumidores do valor de eventual diferimento tarifário, procedimento análogo ao cálculo da CVA previsto na Portaria Interministerial AMF-MMS 25 de 2002. Por meio da nota técnica 97/2024, STR ANEL de 28 de junho de 2024, a STR avaliou o pleito da ABRAD e recomendou a aprovação da regra excepcional para a recuperação do valor financeiro decorrente da postergação e de possível diferimento tarifário para as distribuidoras do Estado do Rio Grande do Sul. Na 23ª reunião pública ordinária, realizada em 2 de julho de 2024, a diretoria colegiada da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 15/2024, com período de contribuições de 3 de julho a 12 de julho de 2024, com vistas a obter subsídios e informações adicionais acerca do cálculo excepcional de recomposição dos efeitos de eventuais prorrogações e diferimentos aplicáveis às distribuidoras atingidas pelos eventos climáticos extremos no estado do Rio Grande do Sul. Por meio da nota técnica 111/24 STR ANEL de 19 de julho de 2024, a STR apresentou a avaliação das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 15 de 24, submetendo sua análise para apreciação da diretoria colegiada. Em 23 de julho de 2024, durante a 26ª RPO, a diretoria colegiada da ANEL decidiu aprovar o procedimento de cálculo excepcional de recomposição dos efeitos de eventuais prorrogações e diferimentos aplicáveis às distribuidoras atingidas pelos eventos climáticos extremos no estado do Rio Grande do Sul. A decisão formalizada por meio do despacho 2133 de 24, de mesma data. Em 8 de agosto de 24, por meio da Carta 128-RR-RGE 2024, a RGE apresentou proposta de diferimento tarifário no reajuste tarifário de 19 de junho de 24, com provisão de recomposição do ativo regulatório correspondente nos processos tarifários de 26 e 27, conforme metodologia discutida na Consulta Pública 15/2024 e aprovada no despacho 2133 de 24. O Conselho de Consumidores da RGE foi informado do pleito de diferimento da concessionária em reunião realizada em 5 de agosto de 23 pela concessionária, ocasião em que os representantes do Conselho não apresentaram oposição ao pleito. Por meio da nota técnica 124/2024 STR ANEL, de 9 de agosto de 24, o cálculo do reajuste da concessionária foi consolidado pela STR, considerando o pleito de diferimento tarifário apresentado pela distribuidora. É o relatório. Procuradoria? Bom, senhora diretora, em relação a esse caso, não houve um pedido de parecer, mas trata-se de aplicação da cláusula contratual que visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A matéria é eminentemente técnica, sendo assim a Procuradoria não tem questão jurídica a destacar nesse processo. Obrigada. Então, vou passar a apresentação técnica, né, a ser realizada pelo Tiago Roberto, superintendente adjunto da STR. Por favor, Tiago. Obrigado, diretora. Bom dia a todos, diretora Agnes, o diretor também é o Mosna, Tilly, o secretário-geral, o procurador também. Bem, trata-se, né, de reajuste, né, da RGE Sul, como já bem colocado pela diretora Agnes, esse é um processo que tem data de aniversário 18 de junho de 24, mas em função, né, do estado de calamidade, né, toda a questão das enchentes que iniciaram no final de abril e maio, ao longo do processo ordinário, a RGE trouxe a necessidade, né, de prorrogar as tarifas até que a empresa pudesse se estruturar, né, para depois pedir um diferimento. Isso em função dos resultados do reajuste, que, à época, uma sinalização de 12,33%, muito a ver com os financeiros calculados e também da saída de financeiros do processo anteriores. Na sequência, também, nós tivemos aqui um pleito da ABRAD, junto com a da empresa, solicitando uma modificação da forma de cálculo dos diferimentos, né, para um cálculo mais preciso, um cálculo mais detalhado, que seguisse a lógica da CVA, né, que a gente observa dados mensais, né, e depois acompanha quando se retorna da tarifa. Esse foi um processo instruído pela área, inicialmente pela nota técnica 97, né, aí o trabalho liderado aqui pela Flávia e pelo Leonardo. Teve uma consulta pública, né, e com a conclusão da nota técnica 111, onde foi acatado, né, pela diretoria esse pleito de excepcionalizar a regra do diferimento. E, mais recentemente, até em função desse passo, a RGE trouxe, né, o pleito, aí sim, né, o pleito de diferimento, no valor de 1,23 bilhão de reais, e com o intuito, né, de a gente ter um efeito médio de 0%. Né.
Bem, agora apresentando aqui os principais números, o efeito média zero em função desse diferimento, né? Esse que era a ideia. Detalhando aqui um pouco mais, a parcela B contribui para um impacto de 3,62%, a parcela B em menos 0,31%, e aí quando a gente observa os financeiros próprios desse processo, né, somado ao diferimento, que é um valor negativo de 1,2 bi, a gente tem um resultado do financeiro próprio do processo de menos 8,94%. E aí a retirada, né, que é um dos aspectos que contribuíram, para aquele aumento de 5,63%. E aqui uma observação importante, que todo esse processo foi calculado tendo como referência a data original de 18 de junho. Tá? Então, de lá para cá, não houve atualização de, por exemplo, Itaipu, né, que teve um aumento de dólar, né, e isso pressionaria. Outros itens de custo não foram atualizados. E aí, como todos muito sabem, né, isso se dão depois de ajustes posteriores, né, cálculos de financeiros, né, atualizados pela Selic. Isso vale, por exemplo, também para o transporte. Né? Aqui a gente está chegando, como referencial era em junho, ainda não tinha as novas tarifas de transporte, então, itens que positivos, itens negativos, né, todos são atualizados pela Selic, que é, por acaso, a mesma forma de atualização do financeiro, então, cálculos que conversam assim, em termos de atualização. Um negativo, alguns positivos, outros negativos. Bem, o efeito médio não é igual para todos os consumidores. Aqui, nesse caso, né, teve interações da empresa, né, e ela trouxe, né, qual que seria o perfil desse 1,2 bilhões, parte na TUD, parte na TEI, com o intuito de otimizar, né, de você ter o máximo possível consumidores sem efeito tarifário próximo a zero. Então, o resultado é alta tensão em torno de 0,16, abaixo menos 0,06 e o efeito médio de zero. Tá? Em relação àquela versão anterior de 12,33, todas as classes de consumos reduziram, mas o efeito não é uniforme para todos. E o resultado aí, a gente tem, como eu disse, o efeito igual a zero. Detalhando aqui um pouco mais o cálculo, começando aqui pelos encargos, nós temos a CDE uso no campo positivo, 0,92, CDE Covid, menos 0,35, Eletrobras, menos 0,28 e os encargos, menos 0,28, o destaque, mas encargos em si bastante estáveis. Né? Transporte, como eu comentei ainda naquela visão, né? Como outros itens de custo, como eu disse também a questão de Itaipu, né? Ainda não observo, né, o aumento do dólar recente. Temos aqui também, em termos de energia, né, CAR, que são atualizados pelo IPCA, né, as cotas, né, de garantias físicas das geradoras prorrogadas, né, que segue, né, uma descotização ano a ano, por isso que impacta positivamente. E aqui um ponto importante também, né, esse é um contrato antigo, então a variação dos últimos 12 meses do GPM foi de menos 0,34, o acumulado do GPM, fator XX de 0,53, então quando aqui tem a diferença, né, GPM menos X, e levando em consideração, né, também o peso da parcela B, na receita como toda da distribuidora, a gente tem aqui um efeito de menos 0,31 da distribuição, né, que é um resultado aí que independe desse diferimento, né, que é aqui o efeito da parcela B. Bem, passando aqui rapidamente para os financeiros, seguindo aí um padrão, né, de outros processos tarifários, a gente tem aqui a CVA energia negativa, ainda em função das condições hidrológicas mais favoráveis em relação à cobertura do período anterior. Em relação à subcontratação, a empresa apresentou uma subcontratação no período analisado e combinado com o PLD baixo, né? Então, assim, em linhas gerais, é o que explica ter esse ajuste positivo agora. PIS/COFINS em menos 0,32, e outros itens aqui, como o spread da conta de escassez, né, que é um cálculo menos 0,19. E aí que o ponto principal, que são os diferimentos. Né? Então, notem que o diferimento, ele seguiu uma lógica, né, não só em fio A ou não só em fio B, para otimizar aqueles efeitos médios, para ter o máximo possível de consumidores próximo a zero. E aí, por último, essa composição das tarifas, né? E aí o item com maior participação nas tarifas é o custo de distribuição, com 26,7%, energia na sequência de energia com 24,3%, transporte 11,7%, encargos 15,5%, né? E aí também tem o destaque aqui para os tributos.
Bem, esses eram os pontos que a gente separou aqui para destacar e ficamos à disposição. Obrigada, Tiago, agradeço Flávia, Camila, equipe, Léo também. Então, assim, eu não vou passar pelo voto inteiro, porque, no fundo, essa é a explicação. Eu só queria ler os parágrafos 39 a 42. Sobre a solicitação de diferimento associado ao despacho 2133 de 24, em 8 de agosto de 24, por meio da Carta 128 RRRGE 2024, com base na metodologia aprovada após a consulta pública 15 de 24, a RGE apresentou proposta de diferimento no reajuste tarifário anual de 2024 no valor total de R$ 1.233 milhões, com efeito médio de menos 12,05%. Cabe destacar que a RGE também formalizou proposta de recomposição do financeiro para os processos futuros, sendo de 50% no processo de 26 e outros 50% no processo tarifário de 27. Segundo a distribuidora, esse perfil de recomposição dos montantes tem como objetivo melhorar a acomodação dos impactos tarifários entre os anos de 25 a 27, de acordo com as projeções tarifárias por ela realizadas. Conforme destacado pela STR, o total de financeiros considerados no atual processo tarifário representa efeito médio de menos 8,94%, o que implicaria pressão de monta semelhante, porém em sentido oposto, para o processo tarifário de 25. Assim, a STR considerou adequado que a recomposição do diferimento ocorra a partir de 26, conforme proposto pela concessionária, analisando as estimativas preliminares discutidas com a empresa. Dessa forma, a STR não identificou óbices à recomposição em 2 anos, visto que visa a atenuação dos efeitos médios futuros e que essa possibilidade foi discutida e prevista na nota técnica 111 de 24 STR-ANEL, a qual tratou da análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública número 15 de 24. Contudo, em linha com o entendimento da STR, defendo que essa avaliação deva ocorrer em cada processo tarifário ao longo dos próximos 3 anos, quando será possível analisar melhor o perfil de recomposição, inclusive considerando percepções mais atuais sobre os efeitos médios em processos subsequentes, o que pode ensejar ajustes dos percentuais agora solicitados pela distribuidora. Sobre esse tema, vale registrar que foi solicitado à empresa que consultasse o Conselho de Consumidores da concessionária sobre a conveniência de aplicação de diferimento integral, com relação ao que esse conselho não apresentou discordância. Então, é isso que eu queria apresentar sobre o diferimento, então vou passar para a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGE, a vigorar a partir de 19 de agosto de 24, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0%, sendo 0,16% para os consumidores em alta tensão e menos 0,06% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE. Estabelecer valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas em demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Em discussão? Em votação? Eu voto com a relatora. Eu acompanho o voto da relatora. Então, a diretoria decidiu por unanimidade pela emissão da resolução homologatória conforme a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da RGE, a vigorar a partir de 19 de agosto de 24, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 0%, sendo 0,16% para os consumidores em alta tensão e menos 0,06% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da RGE. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à RGE, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Item 3, processo 48.500.00.4297, 2015-62. Recurso administrativo interposto pela SPE Querubim Energia S.A., em face do despacho número 4.244 de 2023, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações do Serviço de Energia Elétrica, a SCE, que deu provimento parcial ao pleito da recorrente no sentido de reconhecer como excludente de responsabilidade o
período de 175 dias de atraso da pequena central hidrelétrica PCH Lúcia Cherobim, localizada no município de Lapa, estado do Paraná. Diretor-relator Fernando Luiz Mas Ferreira da Silva, diretor-relator do voto vista Ricardo Laborato Chile. No dia 20 de novembro de 2023, Cherobim interpôs recurso administrativo em face do despacho 4.244 de 2023, requerendo a sua parcial reforma para que seja acrescentado 199 dias ao período de reconhecimento como excludente de responsabilidade, bem como o rebatimento desses dias no cronograma da usina no prazo da outorga e nos seus CCEARs. Na 21ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 18 de junho de 2024, o diretor-relator propôs conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Cherobim, em face do despacho 4.244. Diante disso, a diretora Agnes Maria de Aragão da Costa solicitou vista do referido processo. Já na 26ª reunião pública da diretoria, ocorrida em 23 de julho de 2024, a diretora votou por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela SPS Cherobim Energia Limitada, em face do despacho 4.244, no sentido de reconhecer excludente de 176 dias. Na mesma reunião, solicitei vista do processo, no intuito de analisar alguns pontos ao relatório. O processo em questão, aqui não precisa de vista, está esclarecendo. O processo em questão é referente a recurso administrativo interposto pela SPE Cherobim Energia Limitada, em face do despacho 4.244, de 6 de novembro de 2023, que deu provimento parcial ao pedido, no sentido de reconhecer como excludente de responsabilidade o período de 175 dias de atraso da PCH Lúcia Cherobim, localizada no município de Lapa, no estado do Paraná. Após analisados os autos do processo e dirimido questionamentos com a recorrente, entendo por acompanhar a propositura do voto vista no sentido de conhecer o recurso administrativo e, no mérito, dar parcial provimento para reconhecer 176 dias adicionais de excludente de responsabilidade, conforme o que exponho a seguir, bem como refletir esse prazo no cronograma de implantação das usinas, no prazo da outorga e nos contratos de CCEAR. Do pedido recursal. Dispensa a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, vide que o referido elemento já foi analisado no voto do diretor-relator, o qual atestou o preenchimento dos requisitos de tempestividade. Já no que se respeita ao mérito, Cherobim apresenta os seguintes pleitos. 1. Reconhecer-se do universal total atraso não imputável ao gerador de 588 dias a mora da administração de, pelo menos, 374 dias pela emissão da ASV, como excludente de responsabilidade de geração, ou seja, de 199 dias a mais do que os 175 dias já reconhecidos no despacho 4.244. 2. A prorrogação dos marcos constantes no ato de outorga consideradas para novo cronograma as principais datas abaixo indicadas. Adicionar, ademais, também pleiteia. 3. A postergação do prazo inicial e final do suprimento CCEAR, mantendo-se o volume comercializado pelo menos pelo mesmo período. E, por último, 4. A recomposição do prazo de outorga pelos mesmos períodos de 374 dias, para a qual se pede o deslocamento do início da operação comercial e da última unidade geradora da usina. Diante do exposto, cabe relembrar que, no nexo de causalidade entre a emissão da ASV e o atraso do cronograma previsto para a implantação da PCH Lúcia Cherobim, já foi reconhecido pela área técnica, a nota técnica 825, de 6 de novembro. E, assim sendo, exponho a seguir os pontos de convergência e divergência com os votos anteriores. Do trâmite do pedido ASV no IAT. A Cherobim, em apertada síntese, argumenta que o atraso do início às obras das estruturas foi consequência de excesso de prazo dos órgãos ambientais na emissão da autorização para supressão vegetal, a qual, por sua vez,
só teria tido seu pedido protocolado junto ao Instituto de Água e Terra em 23 de março de 2020. No entanto, em março, houve o agravamento da crise sanitária ocasionada pela Covid-19. Tal fato desencadeou uma atividade normativa inaudita, onde não restou outra opção ao poder público a não ser adotar medidas urgentes para enfrentar as consequências da pandemia, calcadas em uma expressiva produção de leis, medidas provisórias, portarias e decretos. Nesse cenário, o Estado do Paraná emitiu o Decreto Estadual 4.230, de 16 de março de 20, o qual estabeleceu medidas de contenção da pandemia Covid-19 e inviabilizou a realização de vistorias presenciais por parte dos servidores do IAT. Ao ser indagada a respeito de protocolar pedido da ASV apenas após a publicação do decreto, Cherubim argumentou que foi o tempo necessário para conseguir a documentação solicitada e para realizar procedimentos internos necessários. As alegadas limitações para a realização de vistoria só foram superadas quando o Decreto Estadual 5.686, emitido em 15 de setembro de 2020, permitiu que os órgãos do governo do Estado do Paraná voltassem a realizar trabalhos presenciais. Nesse sentido, a Cherubim alega que houve um período de 176 dias entre 23 de março de 2020, data do protocolo do pedido da ASV, e 15 de setembro de 2020, data da publicação do Decreto 5.686, em que os técnicos do IAT estiveram efetivamente impossibilidade de realizar vistorias de campo. No que se refere ao atraso do IAT, me alinho ao posicionamento do voto vista, no sentido que o referido decreto estadual estava inviabilizando as vistorias presenciais, o que teve impacto no curso do processo administrativo da emissão da SV da PCH Lúcia Cherubim. Ademais, após profunda reflexão sobre o caso em discussão, não vislumbrei elementos que excluam o impacto da suspensão da vistoria presenciais no andamento do processo de solicitação da ESV. Assim sendo, acompanho o voto vista quanto ao reconhecer um total de 176 dias como excludente de responsabilidade, os quais dizem respeito ao lapso de tempo entre a data do protocolo do pedido da ASV, 23 de março, e a publicação do decreto estadual 5.686, que autorizou os órgãos do governo do Estado do Paraná, incluindo o IAT, a retornar ao expediente de trabalho e realizar a ação de atendimentos presenciais. 2. Do trâmite do pedido da ASV junto ao IBAMA. A Cherubim faz questionamento quanto aos dias em que o pleito de ASV tramitou no órgão ambiental. Sobre esse ponto, alinho-me ao entendimento exposto pelo relator, no sentido de que há determinação normativa a respeito da necessidade de manifestação prévia do IBAMA e critérios específicos para o procedimento, vide a Lei Federal número 11.428 de 2006 e o Decreto Federal 6.660 de 2008 e a Instrução Normativa número 9 de 2019, quando se trata da supressão vegetal na Mata Atlântica, ultrapassa o limite de 50 hectares por empreendimento. Assim, considerando a existência da base normativa e da análise pelas áreas técnicas, concordo que a contagem dos dias foi orientada pelo arcabouço normativo supracitado. 3. Da perda da janela da hidrologia. Por fim, Cherubim argumenta que teve ser reconhecido de aproximadamente 5 meses, pois havia a perda da janela hidrológica, o que teria impactado a fase de terraplanagem. Quanto a esse tópico, também me alinho aos argumentos apresentados pelo relator e pela diretora em seu voto vista, vide que, ao ser reconhecido em primeira instância como excludente de 175 dias, as atividades foram deslocadas para o mês de abril e junho, os quais estão fora do período de maior precipitação. Assim, em consonância com o voto do relator e com o voto vista, entendo que o pedido neste ponto não merece provimento, uma vez que não há de se falar em perda de janela hidrológica. Dispositivo, diante do disposto do que consta do processo 48.500, 4.297 de 2015, voto por conhecer e no mérito
da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela SPE Cherobim Energia Limitada em face do despacho 4.244, de 6 de novembro de 23, para 1. Alterar o termo da vigência da outorga da PCH Lúcia Cherobim, cadastrado sobre o Código Único de Empreendimento de Geração 28.419, outorgada por meio da portaria 70, a SPS Cherobim Energia S.A., inscrita no CNPJ X, aos quais serão acrescidos 176 dias, passando a vigorar até 16 de janeiro de 2055. 2. Postergar em até 176 dias a data do início e fim de suprimento dos respectivos contratos de comercialização de energia elétrica, limitado a 17 de dezembro de 2024 e 16 de janeiro de 2054, respectivamente, e alterar a data do início da operação comercial da PCH Lúcia Cherobim para 23 de junho de 24 para 16 de dezembro de 24. É o meu voto. Em discussão? Nesse tema, acredito que nós já até discutimos bastante, não foi? O interessante é que no voto do diretor Ricardo a gente não ouviu a palavra drone nenhuma vez. Mas eu acredito que o convencimento dele está alinhado com o da diretora Agnes, pelas razões que eu coloquei no voto, que discutimos na última reunião, eu mantenho o meu entendimento. Ok. Em votação? Aí o nosso voto converge, né, diretor Tille? Nós temos dois votos diferentes. Isso. Eu acompanhando. Aí, na verdade, eu integraria o meu voto ao da Isso. diretora Agnes, pelos fundamentos aprovados, o voto da diretora Agnes, o voto do relator. Temos 2 a 1. E aí? Esperar o Isso. diretor-geral para Desempatar. Decidir ou não. empatar, esperar o novo. Isso. Não é isso? Exatamente, diretor. Desculpa, me tô levando. Isso, pode. Meu microfone estava desligado, desculpa, doutor. Só fiz um resumo aqui do voto, é que, com o meu voto, eu acompanho o voto integralmente do voto da doutora Agnes, só pelas razões expostas. Temos o voto do relator, o voto vista, acompanhado por mim. Temos 2 votos, temos que esperar o diretor-geral para ver se temos 3 votos convergentes ou se vai empatar, e aí ter o diretor substituto para resolver o problema. Não é isso, É isso secretário? mesmo, é isso mesmo, diretor. A gente não, o item não pode ser deliberado, considerado deliberado ainda em função da ausência de 3 votos convergentes. Antes de passar para o próximo item, acho que lembrei que hoje é aniversário do Eduardo. Parabéns, Eduardo. Esqueci de cumprimentá-lo hoje no início. Parabéns. Vamos fazer o registro. Parabéns. Parabéns. E só me resta uma pergunta: onde é o almoço? Exatamente. Mas antes do almoço, vamos ao próximo item da pauta. Então, parabéns também, Eduardo. O próximo item da pauta era o de número 4, que também se encontra na mesma situação. Ainda está pendente da apresentação do voto do diretor-geral para uma decisão do processo ou a permanência do empate. Então, a gente teria que ir para o item 7, que é... Tá bom. Podemos Está no seguir? bloco, né? Sim. Isso. O voto já estava E disponibilizado. seria o último item da pauta. Então, é o processo 48.500.003665.2022.84. Recursos administrativos interpostos pela Diamante Geração de Energia Limitada, em face do despacho números 1051 de 2023 e 739 de 2024, emitidos pela Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e do Mercado de Energia Elétrica, SGM, que aprovaram os custos variáveis unitários, CVUs Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, para operação em plena carga e em carga reduzida, a serem aplicados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e deram outras providências. Diretora relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item. Obrigada. Em 16 de maio de 22, mediante espaço SRG ANEL 1326, aprovaram-se novos valores de CVUs para operação em carga plena e reduzida do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda para recontabilizações e constituição de programação operativa em 22. Da tabela 1 do referido ato constam os valores a serem considerados pela CCE na contabilização e liquidação das usinas no período compreendido entre 15 de dezembro de 21 e 4 de janeiro de 22. Na tabela 2, exibem-se os CVUs a serem empregados pela CCE a partir de 5 de janeiro de 22, no âmbito do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico, válidos durante a execução de todo o calendário operativo daquele ano. O despacho 1326 de 22 foi objeto de contestação pela Diamante Geração
de Energia Limitada, empresa autorizada a explorar as usinas do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Não obstante intempestivo, o recurso foi avaliado pela então Superintendência de Regulação de Serviços de Geração em respeito ao princípio da autotutela da administração, oportunidade em que manteve seu posicionamento original. Ato contínuo, a área remeteu os autos ao colegiado da agência para exercício pleno da avaliação recursal. A sustentação oral proferida pela Diamante na 41ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 3 de outubro de 22 ensejou a retirada de pauta do processo, também implicando nova demanda de avaliação do tema área técnica a pedido da assessoria do diretor-relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. A nova manifestação da SRG consta da nota técnica 1 de 23, emitida em 2 de janeiro de 23. Nessa análise, a área técnica reconheceu o erro material em itens de formação do CVU, o que ensejou a retificação do despacho número 1326 de 22 pela diretoria em 26 de janeiro de 23. Importante frisar que, nessa ocasião, não houve acolhimento de mérito às alegações apresentadas pela Diamante. Essa instrução também incluiu, no âmbito do ato decisório, a aprovação de novos preços do carvão mineral para 22, ao fim também repercutindo sobre os valores finais do CVU do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda no intervalo compreendido entre 5 de janeiro e 31 de janeiro de 22. Em processo apartado, a Diamante interpôs requerimento administrativo com vistas ao reconhecimento de reajuste de preço para o carvão mineral superior à indexação contratual, ancorada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. A decisão favorável ao pleito consta do despacho 3.475 de 22, publicado em 12 de dezembro de 22 no Diário Oficial da União. Vale registrar que dessa decisão também constou a determinação para que a Diamante apresentasse estudos visando a substituição permanente do índice de reajuste dos contratos de fornecimento de carvão IPCA para a fórmula paramétrica própria. Em instrução ordinária para homologação de valores do CVU para o exercício de 23, a então SRG publicou o despacho 1051 de 18 de abril de 23. Tempestivamente, a Diamante impetrou recurso administrativo, a decisão em tela, o que for avaliado pela SGM, mediante nota técnica 1170 de 23, em 15 de dezembro de 23. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processo, realizada em 15 de janeiro de 24, fui definida relatora do recurso administrativo em questão. Em 15 de dezembro de 23, a Diamante protocolizou o pedido ordinário de cálculo do CVU para o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda no âmbito do PMO de 2024, posteriormente complementado por nova correspondência formalizada em 17 de janeiro de 24. O pleito foi avaliado pela área técnica mediante nota técnica 46 de 24, SGM ANEEL de 13 de março de 24. Ao fim, contendo ajustes em relação à proposta original. O teor dessa instrução restou consubstanciado no despacho 739 de 13 de março de 24. Em última decisão da SGM, essa última decisão da SGM foi novamente objeto de requerimento recursal pela Diamante, formalizado em 25 de março de 24. Em juízo de reconsideração, a área técnica ratificou seu entendimento original a partir das razões assinaladas na nota técnica 73 de 24, de 15 de abril de 24. Essa peça recursal foi direcionada à minha relatoria por conexão, por ocasião da 15ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, em 22 de abril, pode descer, de 24. Em 14 de março de 24, recebi a Diamante nas dependências da agência, quando a geradora expôs suas razões para questionar o despacho 1051 de 23. Em 12 de abril de 24, motivado pelas discussões da reunião, a Diamante protocolizou nova manifestação direcionada à impugnação do referido despacho. De modo a colher opinião jurídica sobre o tema, solicitei à minha assessoria que consultasse a Procuradoria Federal junto à ANEEL sobre os aspectos jurídicos contidos na última peça argumentativa da Diamante, o que foi feito mediante o memorando 143 ASD-ANEEL, em 24 de julho de 24. Em atenção à demanda supracitada, a PF manifestou-se por meio do parecer 129 de 24, lavrado em 4 de julho de 24, aprovado por meio do despacho 895, em 25 de julho de 24. É o que tenho a relatar. Sustentação oral será apresentada pela senhora Valéria de Souza Rosa, representante da Diamante Geração de Energia Limitada. A senhora dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, estimada relatora, diretor Mosna, diretor Tille, ao aniversariante do dia. Também registro minhas felicitações ao senhor secretário e a todos que nos acompanham. A gente está aqui hoje para falar de 2 recursos administrativos, um interposto em 2023 e o outro, mais recentemente, em 2024. A gente levou aos autos algumas discussões que acabaram sendo avaliadas tanto pela área técnica, naturalmente, bem como pela Procuradoria da ANEEL.
Nós queremos utilizar aqui o nosso precioso tempo em sustentação para focar especificamente na impugnação da Diamante quanto à correção do combustível secundário a ser considerados nos valores de CVU, o custo de variável unitário, para os ciclos de 2023 e 2024. As outras questões a gente aproveita apenas para reiterar a argumentação que já está constante nos autos. Qual é o entendimento da área técnica aqui recorrida à douta SGM? A área técnica entende que a aplicação do artigo 14 da Resolução 1016 de 24 para o estabelecimento do preço do combustível secundário, o óleo diesel, enquanto componente do CVU, é adequado, por entender que, e aí isso foi depois posteriormente corroborado pela Procuradoria, que essa resolução tem uma finalidade correlacionada ao CVU. Mas quais são as finalidades dessa norma? A norma, ela expressamente coloca em seus artigos 1º e 2º ao que se destina. No artigo 1º, ela estabelece as regras para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento das conta do consumo de combustível, a CCC, os procedimentos para adequação das instalações físicas, dentre outros elementos. E aqui o que mais importa para a nossa avaliação, o artigo 2º, que diz que a norma tem a finalidade de estabelecer os procedimentos para o reembolso do custo do consumo de combustíveis primário e secundário para a geração termoelétrica a carvão mineral nacional por intermédio da CDE. Então, a finalidade, todos os presentes, a doutora relatora, é expressamente prevista na norma. E é por isso que a gente, ao longo de quase 2 anos, tem repetido aqui que não entendemos adequada a aplicação da Resolução 1016 como parâmetro normativo para o estabelecimento do CVU da Diamante. E a gente vai entender um pouco mais por quê agora na sequência. Durante a instrução processual, a gente verifica um entendimento de que o dispositivo trazido pela Resolução 1016, que trata sobre uma metodologia para o estabelecimento do reembolso, seria um dispositivo amplo e abstrato. Vamos ver se, efetivamente, a gente pode caracterizá-lo como de natureza ampla e abstrata. O artigo 14 diz, para fins de reembolso do custo total de geração da CCC e do custo de combustíveis secundários da subconta carvão mineral, a CCE deverá reconhecer como limite o valor gasto em combustível fóssil, considerando o preço de referência conforme o tipo de combustível. Aí embaixo tem ali no inciso 1 o óleo diesel, a referência será o preço médio da distribuição do óleo diesel divulgado pela ANP no painel dinâmico de combustíveis e derivados do petróleo. A gente precisa fazer uma ressalva aqui que, na prática, a metodologia que foi empregada pela área técnica, ela considera uma média anual dos valores disponibilizados pela ANP, né, em que pese isso aqui nesse artigo 14 não está previsto expressamente como o cálculo de uma média anual, acaba que, desta forma, há uma distorção com a realidade concreta do complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Então, agora eu vou ressaltar alguns fatos relevantes aqui para a reflexão de todos. No nosso entendimento, não há embasamento normativo para que o cálculo do CVU do complexo Jorge Lacerda seja realizado de acordo com a metodologia prevista na 1016, para o cálculo do reembolso do custo total da geração de CCC e do custo de combustíveis secundários da subconta carvão mineral nacional. Apesar dessa metodologia do reembolso ter sido, sim, submetida à consulta pública no passado, a utilização desse parâmetro para o cálculo de CVU em usinas termoelétricas movidas a carvão mineral nacional não foi objeto de consulta pública, não foi abordada na CP número 068 de 2021, nem tampouco nas resoluções antecedentes, na 801 de 2017 ou na 447, que acabou sendo compilada na resolução 1016, quando foi se reavaliado os autos e compilado alguns atos normativos dessa agência. Então, o texto do artigo 14, que nós vimos na tela anterior, da resolução 1016, é claro quanto à sua finalidade, no nosso entendimento, para fins de reembolso do custo total de geração. E mais, eu preciso dizer aqui, o CVU, pessoal, não influencia o cálculo do reembolso via CDE,
Uma coisa é o cálculo do reembolso, que tem a sua finalidade própria, e o CVU tem uma outra finalidade distinta, que principalmente está correlacionada com a ordem de acionamento de despacho fora da ordem de mérito, aí, com a superior até em flexibilidades, e a gente tem uma preocupação muito grande, e aqui eu faço um destaque, doutor Mosna, principalmente para Vossa Excelência, que é o relator da discussão do contrato de energia de reserva que está sob análise dessa agência. Então, apesar de hoje a gente ter uma variação em preço que poderia se dizer que não tem um impacto substancial, a gente tem uma preocupação muito grande com o resultado disso na execução do contrato de energia de reserva, que tem, por força legal, uma previsão de 15 anos de vigência. Então, se a gente tiver um inadequado estabelecimento do CVU, a gente pode ter prejuízos e distorções aqui bastante relevantes, inclusive, quanto à programação de despachos. E agora eu vou lançar a mão aqui, perdoe-me, doutor Ramalho, do que disse a Procuradoria, e, em grande parte, a gente concorda, apesar da conclusão de que a Resolução 1016 ela seria aplicável expressamente ao cálculo de CVU, isso, efetivamente, a gente não consegue concordar, mas ela traz aqui elucidações que a gente gostaria de ressaltar. Primeiro, define-se muito bem o que se trata o CVU, né, para que ele se destina, para cobrir os custos decorrentes do despacho de uma usina. É, portanto, um insumo fundamental para o despacho das usinas pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS, pois representa o custo marginal a ser realizado para a modelagem de cada usina nos programas de otimização de despacho. E aí a Procuradoria continua, que eu acho que é bastante interessante, eu vou ressaltar aqui, tirar só alguns trechos. Ao contrário do que sustenta a Diamante Geração, para a Procuradoria, a ANEEL simplesmente está aplicando o que está previsto em uma norma, mas a gente não viu a previsão de estabelecimento do CVU na 1016. Para a segunda doutrina e para a Procuradoria, a finalidade é o elemento orientador de toda a atividade administrativa, pois é por meio dela que se compreende o objetivo em vista do qual a lei foi elaborada. Isso é bem verdade e precisa ser observado por essa diretoria colegiada. Complementa ainda que há também a finalidade específica, que é o objetivo imediato a ser atingido. Portanto, não poderá a administração pública praticar atos que se distanciem do fim legal. E a finalidade expressamente prevista em uma norma, ela precisa ser observada no nosso entendimento. Ou as que, embora de interesse público, não correspondam ao objetivo específico do estipulado pela lei, deverão ser invalidadas pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, por configurar-se de desvio de finalidade. Então, a gente entende que esse racional aqui, a explicação doutrinária, ela é muito interessante para a elucidação do quadro concreto. E a gente traz ainda, até porque durante agora, mais recentemente, a instrução processual foi mencionada, a Resolução Normativa 1093 de 2024. Essa resolução ela dispõe sobre a metodologia para aprovação dos CVU de usinas termoelétricas despachadas centralizadamente, que não possuem mecanismo de reajuste do CVU fixado em contratos regulados. É a situação aqui das usinas mexantes. Quando da nota técnica que compilou as contribuições apresentadas, a SGM deixou claro que a proposta de normativa disponibilizada na CP 38 não abarcou as UTS cujo combustível seja proveniente do carvão mineral nacional, indicando que, caso necessário, no futuro poderá ser realizado um aprimoramento da norma no sentido de incluir essas usinas. E fecha, no caso de UTS cujo combustível é o carvão mineral nacional, considerando as especificidades da fonte, a quantidade de empreendimentos enquadrados e por não existir referência de preço para o mercado nacional, entende-se que há necessidade de análise do CVU para caso a caso. É isso que a gente está solicitando aqui. E o voto do relator da Resolução Normativa 1093, que foi deliberado em bloco em 21 de maio desse ano, ressaltou exatamente aquilo que constou na nota técnica da CGM, que ela não era aplicável ao CVU de termoelétricas a carvão mineral nacional. Aqui nesse grifo vermelho, eu ressalto o que diz a 1093, que é interessante aqui de forma comparativa, para a gente entender a distorção da realidade no caso concreto. A 1093, com relação a usinas termoelétricas movidas a óleo diesel, tem uma dinâmica própria, uma metodologia específica para o estabelecimento
estabelecimento do CVU. E esta metodologia, ela considera, vocês verão aí a referência, o preço médio mensal de distribuição do óleo diesel. Mas, hoje, está sendo aplicado no CVU da Diamante uma média que acaba sendo anual, e a gente tem um entendimento que essa média não captura, possivelmente, eficiências, muito pelo contrário, acaba distanciando, efetivamente, o CVU da realidade prática e do que precisa ser observado. Então, a utilização dessa resolução 1016 para o estabelecimento do CVU, a nosso ver, viola frontalmente a segurança jurídica, não era o que se esperava a sua aplicação, a legítima expectativa do empreendedor que espera, né, a adequada execução das normas, sobretudo que seja dispensado o tratamento isonômico ao agente e considerada as consequências práticas da decisão a que eu estou falando, do prejuízo que isso pode vir a ter no futuro com relação ao despacho fora da ordem de mérito. Então, a gente ressalta nos autos, e aqui também doutrina sobre a segurança jurídica, a lei que estabelece os princípios a serem observados, a LINDB que traz as questões de consequencialismo, ou seja, a administração precisa avaliar as consequências de cada uma de suas decisões, e a segurança jurídica também é abordada na LINDB. Então, em conclusão, os parâmetros utilizados na prática para o cálculo do CVU, na nosso ver, não refletem a realidade dos custos das usinas para a formação do preço e consequente ordenação de despacho. Então, requer-se o conhecimento e o provimento do nossos recursos administrativos, já que de 2023 e 2024, tanto quanto ao estabelecimento do CVU para regime de despacho carga plena e carga reduzida, como também com relação às demais argumentações, os demais motivos que ensejaram a interposição do recurso. Agradeço imensamente aí a atenção de todos e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Procuradoria. Bom, inicialmente agradeço os cumprimentos, as felicitações pela passagem do meu aniversário. Acho que mais um ano aqui na agência, que fiz muitos amigos. Já vou para o meu 16º ano aqui na Procuradoria da ANEEL. E é sempre um prazer poder aprender com todos esses colegas e amigos que eu fiz aqui ao longo do tempo. Então, agradeço aqui todas as felicitações, inclusive da doutora Valéria, que com a sua competência, a sua clareza, expôs muito bem aqui o pleito da Diamante em relação a esse processo. Mas, apesar do brilhantismo, né, do costumeiro brilhantismo em que ela sustenta as suas teses, nesse caso, a gente até já teve uma reunião, junto com a diretora relatora, para tratar especificamente desse caso, na última sexta-feira, e ali eu expus para a doutora Valéria, pelo representante da Diamante, os motivos pelos quais a Procuradoria se manifestou pelo não provimento dos recursos administrativos. De fato, a resolução 1016, ela trata de reembolso, mas ela trata de reembolso atendendo a um critério, de estabelecimento de um critério para cobertura de um custo de geração. Então, como é um critério para a cobertura de um custo de geração, ali dentro do ambiente ali da CCC, aqui também a finalidade é parecida, que é cobertura de um custo de geração. Só que aqui, em vez de eu fazer o pagamento para a distribuidora, eu faço para o próprio gerador. E é importante lembrar que, antes da 1211, havia a possibilidade de pagamento da CCC diretamente ao gerador. Então, assim, as finalidades elas não são as mesmas, mas elas são semelhantes, que é a cobertura do custo de geração. Aqui, para um despacho, né, um despacho que é feito pelo ONS, e ali para uma contratação que é feita pela distribuidora. Então, considerando que houve adoção de um critério para o reembolso, um critério regulatório, né, que ele está olhando ali um critério de eficiência, né, não reconhecer o custo real da aquisição desse combustível secundário, mas um custo a partir do parâmetro do regulador do combustível, a Procuradoria entendeu que a utilização desse critério seria possível no caso concreto. Então, há um critério regulatório, houve uma discussão para a adoção desse critério regulatório e nós entendemos que esse critério regulatório poderia ser utilizado aqui. Poderia haver outro? Poderia haver outro, mas o que existe hoje é esse critério que está na Resolução 1016. Então, de forma bastante resumida, foi esse racional que guiou a manifestação da Procuradoria e nós reiteramos a nossa
a nossa conclusão no sentido do não provimento dos recursos administrativos com as vênias, aqui a doutora Valéria. Obrigada, Eduardo. Eu não vou fazer a leitura, né, do voto, ele estava no bloco. Agradeço, Valéria, João, assim, vocês são bastante presentes, assim, acho que a gente teve bastantes oportunidades de discutir sobre esse processo. Como disse Eduardo, agora sexta-feira, por último, mantive, assim, ouvi, né, os argumentos de vocês, mas mantive a minha convicção aqui no voto. Então, vou passar para a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta no processo, voto por conhecer, no mérito, negar provimento aos recursos administrativos interpostos pela Diamante Geração de Energia Limitada em face dos despachos 1051 de 23 e 739 de 24, emitidos pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e Mercado de Energia Elétrica, CGM, que aprovaram os custos variáveis unitários do Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda para operação em carga plena e carga reduzida em 2024 e 23 e 24, respectivamente, a serem aplicados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, e deram outras providências. Em discussão? Eu queria fazer aqui uma pergunta, diretora Agnes, para poder compreender. A Procuradoria acabou de trazer um entendimento no sentido de que está aqui aplicando um critério regulatório em termos de correção do combustível secundário. Qual que é a minha pergunta? Se na análise do voto, se no encaminhamento que é apresentado, teve uma preocupação no sentido de minimizar essa variável que não está de acordo com a gestão da empresa, que é a variação efetiva do custo do combustível secundário do diesel, mês a mês, ano a ano. Porque numa térmica de geração a carvão, obviamente que o custo do carvão que é o reembolsado primariamente. Agora, é necessário, pelas nossas regras, que você também faça uma correção do combustível secundário, porque ele também é utilizado para fazer, em algumas situações, com que a própria usina ela funcione. Então, a minha dúvida ela é no sentido de tentar compreender, no direcionamento do voto, qual foi a análise feita em relação a essa variação, que nós já vimos aqui em determinadas situações, alguns choques do preço do diesel. Como que foi essa preocupação em termos de voto, que é um elemento que ele é extraordinário, penso eu, a gestão do empreendedor em relação ao custo do combustível? Obrigada, diretor Mosna. Bem, o voto não entra nesse quesito especificamente, porque, no fundo, ele trata da lógica por trás do estabelecimento do CVU dessas térmicas a carvão até a lei, né, cujo processo está sob sua relatoria, que muda bastante a lógica. Então, e aí eu acho que a Cantarina pode ajudar, né, mas, no fundo, esses processos eles eram anualmente analisados pela área técnica com as melhores informações que eles detinham. E, no caso, e aí qual que é sempre o problema de um processo como esse, que eu acho que talvez tenha uma característica mais ad hoc, né? Assim, no fundo, é um pouco a questão da simetria de informação. Então, em alguns casos, eu acho que eles consideravam os custos que a térmica apresentava, mas, em outros, quando havia justamente regras em que a área técnica pudesse amparar para poder tirar essa discricionalidade, eu acho que do próprio agente de informar alguma informação, foi o que eles fizeram. Então, no voto que eu trago, é justamente esse que a doutora Valéria menciona, que a primeira norma em que a ANEEL discute o combustível secundário, e aí também para esse tipo de térmica, carvão, é justamente o do reembolso da CDE, justamente para fazer o reembolso desse combustível secundário. Então, isso foi discutido para a sociedade, como é que se faz, como é que a CDE, ou a CCC, né, reembolsam esse combustível secundário do óleo diesel para essas térmicas a carvão. Então, essa discussão foi feita, e aí é isso que está no parecer, né, da Procuradoria. E, segundo, eu trouxe uma resolução mais recente, que nem trata de térmica a carvão, mas de usinas merchan, que é uma outra situação em que a agência se debruçou para falar assim, no caso de térmicas merchans que têm o óleo diesel como combustível secundário, qual é o critério que se aplica? E é o mesmo critério. Isso para dizer que a lógica aqui foi tentar trazer a regulação por incentivo, uma regra que a gente entende que é aplicável a térmicas que tenham óleo combustível como combustível secundário, independentemente de ser Jorge Lacerda ou não ser, e tentando preservar a agência dessa assimetria de informação. Então, foi essa lógica por trás. De fato, não entra
no custo efetivo verificado pelo agente, a depender da volatilidade de preço. E aí, inclusive, a Valéria comentou brevemente aqui a questão do anual e mensal, mas, assim, se a gente fosse caminhar para uma lógica como essa, de fato, a gente tem que fazer uma nova discussão regulatória se, de fato, existe, né, esse risco de variação de preço, se ele é significativo, né, em algum horizonte de tempo, para capturar essas questões mensais e anual. Então, mas a lógica, então, foi essa. No fundo, eu preservei a lógica que as áreas, ou a ANEEL fazia, né, até a nova lei, de fazer essa discussão ano a ano com os agentes, mas, na medida do possível, se balizar em normativos, em regras discutíveis com a sociedade, para poder afastar o máximo possível esse problema de assimetria de informação. É isso. Perguntaria se o Cantarino ou o Calabria tem algum acréscimo que foi dito pela diretora Agnes? Não, apenas se tiver algum... Tá. Tá bom? Em votação? Eu vou pedir vista. Então, tá bom. Acho que é o último item. Então, agradeço a todos e a todas e declaro encerrada essa reunião pública da diretoria.